Bom, boa noite a todos, que todos nós, que todos sejam bem-vindos a essa casa de oração, que todos se sintam acolhidos por Deus, por Jesus, pela espiritualidade. Lembrando que não é só aqui que a gente está envolvido, a gente tem que levar a certeza que a gente está envolvido e amparado o tempo todo. Mas aqui, é claro, esse sentimento, essa sensação é muito mais forte, né? Então hoje eu trouxe para vocês esse tema, que não é, apesar de ser um tema, um assunto que foi abordado por Kardec na codificação, não foram muitas questões, só tem lá no Livro dos Espíritos, um pouquinho que ele faz uns questionamentos para os espíritos a respeito da ação da espiritualidade na natureza. Então, apesar de ter sido um tema abordado por Kardec, a gente não é comum nós vermos muitas palestras espíritas sobre esse tema, E quando a gente estava fazendo a seleção dos temas para poder discorrer aqui na frente, eu me interessei, falei, vamos tentar, criar um material, selecionar um material para trazer essa novidade aqui para a nossa casa, que eu acho que faz bastante tempo que ninguém aborda esse assunto. Mas uma coisa que eu queria deixar muito clara com a reflexão de hoje, que é uma reflexão curtinha, porque, como eu disse, não temos muito material ainda a esse respeito para poder estudar, mas eu queria que todos aqui saíssem daqui com a certeza que eu fiquei quando eu fiz esse estudo, de que Deus dá tanta coisa para a gente, Deus fornece tantos recursos para a gente, não é à toa que, como os Espíritos nos ensinam, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é infinito em suas perfeições, ou seja, infinitamente bom, justo e misericordioso. É um Pai onipotente, tudo pode, sobre tudo tem o poder. E também um Pai onisciente, de tudo tem a ciência, tudo sabe, conhece até o mais profundo sentimento, pensamento e atitude que nós trazemos conosco. Conhece toda a nossa história. E por ser um pai, ele é previdente. Ele prevê as nossas necessidades antes mesmo delas aparecerem para nós. E como todo pai, ele é providente, ele nos provê de todos os recursos que necessitamos, se estejamos encarnados ou desencarnados, para suprirmos essas necessidades, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual e moral. Então, mesmo falando sobre um conhecimento, digamos, teórico, técnico a respeito da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, eu queria que todos enxergassem isso, que Deus é infinitamente bom conosco, nos ama acima de tudo. Então, gente, eu queria que todo mundo soubesse que o amor do Pai é tão pleno, tão infinito por nós, que nós nunca, desde que fomos princípio inteligente até agora, espíritos no reino nominal, nunca estaremos desamparados, nunca estaremos abandonados à nossa própria sorte. Seja no plano físico, no plano espiritual, neste planeta ou em qualquer outro. Mas, como hoje o assunto é aquele assunto encerrado das questões 536 a 540 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter que começar do começo, falando a respeito da mitologia. Porque na tradição cultural dos povos, a mitologia notou a existência de seres espirituais invisíveis, divindades, que tinham atribuições especiais, encarregados dos ventos,
das chuvas, do raio, dos fenômenos da vegetação, né? E assim por diante. E só para a gente poder lembrar, mitologia é o estudo dos mitos. São as histórias, as lendas de uma determinada civilização, de um determinado povo, de uma cultura, né? Essa mitologia vai mostrar para a gente as condições que definem o sistema de crenças daquele povo, naquela época. E como a mitologia é o estudo dos mitos, mito é um relato, né, considerado um relato fantástico, misterioso da tradição oral de um povo, né, que é passada de geração em geração. E normalmente essas histórias são protagonizadas por esses seres, né, que caracterizam as forças da natureza, porque era algo grandioso que não se podia explicar, né? E também essas divindades traziam os aspectos gerais da condição humana. Como exemplo, na mitologia japonesa, nós temos os deuses Raijin e Fujin, deuses dos raios e dos ventos. Na mitologia grega, Zeus, deus do trovão, e Poseidon, deus dos mares. E na mitologia tupi-guarani, nós temos Tupã, que também é o deus do trovão, dos raios, o fenômeno que mais amedrontou e encantou, né, a humanidade, e a Yara, a deusa das águas. E Kardec, então, de uma maneira sutil, ele entra nesse assunto, lá na questão 536, porque ele pergunta aos espíritos, né, se dentre os espíritos no plano espiritual existiriam aqueles que poderiam exercer a influência, né, nos elementos da natureza para agitá-los ou acalmá-los ou dirigi-los. E a resposta, eu não sei se surpreendeu Kardec, mas para mim surpreendeu. Eles respondem, mas é evidente, isso não poderia ser de outra forma. Eles completam a resposta dizendo que Deus não age diretamente sobre a matéria. E para isso, ele conta com agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E aí eu acho que, sentindo-se mais confiante com essa resposta afirmativa, Kardec faz uma pergunta direta então. Ele pergunta se essas mitologias dos povos antigos, essa crença, né, de que existiam deuses ou seres invisíveis com essas atribuições especiais, né, encarregados dos ventos, dos raios, das tempestades, dos vulcões e terremotos, se essas crenças elas estavam destituídas de fundamento, ou seja, era tudo história da carochinha ou tinha algum fundinho de verdade? E a resposta novamente é surpreendente. Eles falam que tão pouco destituída de fundamento que essas crenças ainda estavam muito aquém da verdade. Como a gente pode entender essa resposta? Que a crença dos povos de que existiam esses seres espirituais, né, com atribuições específicas para dirigir, atuar, influenciar os fenômenos da natureza e os elementos como a água, a terra, o ar e o fogo, além de estar no caminho da verdade, ou seja, tinha fundamento sim, né, nas questões espirituais, como também só arranhava a superfície em termos do conhecimento profundo e complexo, né, que existe nesses processos. Olha só. E eles ainda falam que sim, cada elemento, por exemplo, a água, fenômenos atmosféricos, fenômenos telúricos, como por exemplo os terremotos e os vulcões, eles têm sim espíritos que têm essas atribuições específicas. Então vejam, as mitologias não estavam destituídas de fundamento. E isso vem de encontro com a questão 526 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec faz uma pergunta assim:
já que os espíritos têm ação sobre a matéria, eles poderiam provocar alguma coisa, né? Provocar uma ação sobre a matéria para provocar determinados efeitos para poder que se dê um acontecimento específico. Por exemplo, bater um raio agora aqui, acabar a força para a Renata parar de falar e ir embora todo mundo para casa? E aí, por que Kardec faz essa pergunta? Para saber o quanto a nossa vida estava direcionada, né? Ou seja, controlada, e o quanto cabia de responsabilidade nossa. Porque a gente é super sensível às questões materiais, né? Enquanto estamos encarnados. E aí, os espíritos dão uma resposta que eu acho que é bem legal a gente ter em mente. Eles falam que é claro que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Ora, as leis da natureza, as leis da física, as leis da química, elas são leis naturais. Portanto, são leis divinas. Se são divinas, são imutáveis. Então, não existe a possibilidade dos espíritos agirem sobre a matéria, por exemplo, com os fenômenos climáticos, derrogando essas leis naturais, né? Então, por que é bom a gente entender isso? Porque quando a gente vê no noticiário aquelas tragédias de que nem aconteceu no sul, aquelas tempestades, inundações, um monte de gente passando por um monte de necessidade, os terremotos, tsunamis, vulcões, o que passa pela nossa cabeça? Principalmente quando a gente começa a estudar a lei de causa e efeito. Aquela galera tinha alguma coisa ali para espiar. E não é dessa forma, tá, gente? Os espíritos respondem a Kardec nessa questão que se existe a necessidade de determinado grupo ou determinada pessoa passar por determinada situação, ela vai ser inspirada a estar na hora certa, no local certo. Mas não que esses fenômenos vão ser manipulados para que isso aconteça. Gente, Deus nunca vai querer sofrimento para nós. Então, é ilógico pensar que possa ser utilizado esses fenômenos como castigo, reprimenda, resgate, expiação. Nós vamos passar por tipos de resgates e expiações dessa forma, mas eles não são provocados com essa intenção, né? E existem outras questões, outros aspectos dessa questão que os espíritos dão a mesma resposta, né? Então, e muito pelo contrário, a atuação dos espíritos nesses fenômenos, por exemplo, nessas catástrofes de grande proporção, não é provocar, e sim controlar, para manter o equilíbrio das coisas. E também auxiliar aqueles que são atingidos por elas. Peraí, me perdi. Já pulei as 3 slides aqui. Então, dito isso, né, ficando bem claro que nunca Deus vai se utilizar dos seus espíritos para provocar sofrimento, Kardec, então, ele quer saber um pouco mais sobre esses espíritos, né, que atuam, que presidem os fenômenos da natureza. E aí ele questiona para os espíritos se esses espíritos em específicos que atuam, por exemplo, diretamente sobre os fenômenos atmosféricos, eles seriam uma categoria especial, diferente de nós, né? Uma categoria especial, à parte, ou se seriam espíritos que já foram encarnados como nós. E aí a resposta é um pouco difícil de entender, porque eles falam assim, que serão e que foram. Ou seja, dentre esses espíritos, né, que atuam diretamente sobre os fenômenos naturais, existem aqueles que não encarnaram ainda como nós, e aqueles que já encarnaram, né? E aí fica meio complicado. Como assim não encarnaram?
né? Como existem espíritos que ainda aqui na Terra não encarnaram? Seriam muito superiores ou muito inferiores, né? E aí eles completam a resposta falando que é assim, que quando a ação exige o contato direto com a matéria, quanto mais material for a ação, mais inferior é o grau do espírito, porque ele tem maior facilidade de interagir com a matéria. Só que esses espíritos são comandados por inteligências mais elevadas, né? Então, assim como a gente está sempre vendo o plano espiritual, sempre tem aquela cadeia de comando, né? Os mais evoluídos, os mais elevados, vão direcionando a ação dos menos evoluídos. Só que tem um outro porém dentro dessa questão que a gente não encontra na codificação, mas que a gente encontra a resposta depois. Espíritos que ainda não encarnaram aqui. São só... Que categoria é? Que grau da escala evolutiva esses espíritos estão? E para a gente poder entender, a gente vai ter que voltar lá em Kardec, lembrando da Trindade Universal. Kardec nos ensina, né, que no universo é composto por 3 elementos apenas. Deus, claro, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O princípio inteligente, criado por Deus, que depois de passar por todo o seu processo de desenvolvimento vai dar origem ao que hoje somos, espíritos. E o princípio material, que na sua forma primitiva é o fluido cósmico universal, que em se transformando e se modificando dá origem a tudo que nós conhecemos como matéria. Como funciona isso? O princípio inteligente, ele vai organizar a matéria atuando sobre a energia primitiva, que é o fluido cósmico universal. Então a gente está falando aqui do reino mineral, a formação de todos os corpos celestes. E passando por essa evolução, ele vai passar a animar, né? Evoluindo mais, ele vai passar a animar o reino vegetal e o reino animal. E tempos e tempos e tempos depois, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Nossa. E aí é que começa para nós, né, o período da humanidade, onde inicialmente simples e ignorantes, nós somos postos a crescer espiritualmente em diversos mundos materiais e depois em outros mundos mais elevados. Leon Denis trata da evolução do princípio inteligente de uma forma bem poética. Ele fala que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem. Certo? Ou seja, o princípio inteligente evolui lentamente pelos reinos inferiores da criação. Reino mineral, vegetal, animal e agora um outro reino, pré-humano, até chegar no reino hominal. Aí vocês vão falar, na escola não aprendi desse reino pré-humano, não. Mineral a gente entende, a gente conhece, do vegetal, do animal, mas esse reino pré-humano a gente nunca ouviu falar. É aí que a gente introduz o conceito de espíritos elementares. Como diz o professor Herculano Pires, né, na obra O Vampirismo, essas entidades semimateriais de corpos também com o perispírito, assim como nós também temos perispírito, estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. Ou seja, é um intermediário, é o que a gente chama de elo perdido. É o intermediário entre o reino animal e o reino hominal. São os chamados elementares da concepção teosófica. E as funções dessas entidades, né, na natureza, são de grande responsabilidade.
E só a título de curiosidade, o professor Herculano Pires, segundo Emmanuel, é o melhor método que já mediu Kardec, devido ao seu profundo conhecimento da doutrina espírita. Então, essa afirmação não é qualquer um que está fazendo para a gente. E se nós fôssemos pegar dentro da codificação as informações que corroboram essa afirmativa de Herculano Pires, a gente vai encontrar das questões 96 a 113 do Livro dos Espíritos e depois das questões 536 a 540. Então hoje a gente está carregando muito conhecimento que está lá no Livro dos Espíritos. Por isso eu coloquei aqui, ó, quem não tiver pode vir pegar aqui depois da palestra, tá? Se acabar aqui a gente tem mais lá dentro. E de fato, lá na questão 540, no final da resposta, eles falam, né, os espíritos respondem a Kardec também de uma forma poética a respeito da evolução do princípio inteligente. Eles falam que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Aqui, em determinados momentos que Kardec faz esses questionamentos, eles falam que mais para frente vocês vão conhecer melhor esse assunto. Eles estavam dando a indicação de que mais para frente a ciência iria evoluir e explicar uma série de fenômenos naturais que até então não se tinha resposta. E também, mais maduros espiritualmente, nós teríamos a informação a respeito da ação dos espíritos na natureza, né? Tanto que Kardec, naquela época da codificação, se a gente procurar na codificação, a gente não vai encontrar o termo espírito elementar como Herculano Pires utilizou, né? Esse termo a gente só vai encontrar lá na Revista Espírita de março de 1860, onde tem um ditado mediúnico intitulado Gênio das Flores. E esse ditado, essa comunicação é comentada por São Luís, e é São Luís que usa esse termo de espírito elementar. Como foi isso? A Sociedade Espírita recebeu uma comunicação espontânea de um espírito que se dizia presidir, né, o fenômeno da floração e dos perfumes das flores. E aí eles fazem uma série de questionamentos ao espírito, só que o espírito estava querendo falar para eles a respeito da ação dos espíritos elementares. E eles ficaram meio confusos, eles não sabiam, mas espera aí, quem está se comunicando? É o espírito elementar? É outro espírito? Eles ficaram realmente confusos. E aí entrou São Luís para comentar a resposta do espírito, né? Ele diz que o espírito elementar, antes de passar a ser animal, dirige a sua ação fluídica para a criação vegetal. Esse espírito elementar ainda não encarnou, ainda está naquela fase pré-humana. Ele não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, que é o que o espírito estava tentando dizer. Era ele que presidia os espíritos elementares que trabalhavam na questão da floração e do perfume das flores, né, dos vegetais. E é interessante porque Divaldo Franco, ele deu uma entrevista para a revista Allan Kardec, uma revista espírita de Goiás, e ele responde uma série de questões a respeito dos espíritos elementares, né? E ele fala, ele relata que pela própria experiência mediúnica, ou seja, pela vidência, ele constatou que alguns deles apresentam-se com formas especiais, de pequena dimensão, e que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, né? Aquelas figurinhas que parecem homens, mas não são.
preparando-se para futuras reencarnações. E nessa entrevista, ele ainda diz que esses espíritos elementares, né, são comandados por espíritos de elevada categoria, né, e que formam massas inumeráveis que contribuem para acontecimentos diversos, como as tempestades, as chuvas, os maremotos, terremotos, e que eles só interferem nos fenômenos normais da natureza sob o comando de engenheiros espirituais que estão trabalhando diretamente por Jesus, né? Porque quando existe a necessidade de interferência, a ordem vem lá de cima. E no livro Loucura e Obsessão, né, que é ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, o orientador espiritual Felinto, ele vai dizer que esses seres se encontram em trânsito evolutivo mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homini e o Homo sapiens, que é o que a gente chama de elo perdido, né? Ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na sua estrutura espiritual íntima. E se a gente associa, né, essa fala do espírito Felinto com aquela descrição do Divaldo, que pela experiência mediúnica dele são seres, né, são de pequena dimensão, aí a gente consegue adivinhar de onde foi que saiu aquelas lendas dos gnomos, duendes e fadinhas, né? E isso aí é bem interessante. E lá nas obras subsidiárias da doutrina espírita, como por exemplo no livro Nosso Lar, nós temos um exemplo da ação dos espíritos, né, que comandam esses fenômenos da natureza. Quando André Luiz vai visitar a sua família terrena, ele pede a Narcisa que interceda por Ernesto, que é o atual marido da viúva dele. E aí ela conduz, né, ela vai com o André Luiz até a natureza e fala que vai colher, né, o medicamento necessário das árvores. E ela faz um chamamento. Quando ela faz esse chamado, aparecem 8 entidades que são servidores comuns do reino vegetal. E são essas entidades que vão indicar para ela onde estão as árvores que ela precisa coletar essas emanações para poder manipular e atender ao doente. E lá nos livros do Mensageiro, Os Mensageiros, Aniceto e André Luiz, eles chegam numa propriedade rural à noite e é uma propriedade com muitas árvores frutíferas, né? E aí André Luiz fica encantado com o número de trabalhadores espirituais trabalhando diretamente com essa plantação, né? Trabalhadores espirituais que cooperam diretamente com o reino vegetal. E o exemplo mais chocante, né, que durante o estudo eu encontrei para trazer, está lá na Revista Espírita de setembro de 1859. Eles evocaram, naquela época, estava acontecendo a Segunda Guerra de Independência da Itália. E eles evocam espíritos, né, de oficiais que participaram, que desencarnaram participando dessas batalhas, para ter mais conhecimento, né, sobre como eles estavam desencarnando, se eles tinham algum período de confusão, como é que era. E aí eles têm 2 comunicações que é do mesmo espírito, né? E eles evocam esse espírito lá para meados de julho. E eles, na segunda conversa, eles questionam esse oficial do exército italiano que desencarnou nessas batalhas a respeito da Batalha de Solferino. A Batalha de Solferino, ela é uma das batalhas que aconteceu nessa Guerra de Independência, só que ela é muito marcante porque
foram em torno de 200 mil soldados ou mais que participaram nessa batalha. Ela durou 9 horas e foi tão violenta, tão terrível, que só de mortos, feridos e desaparecidos foram mais de 30, 40 mil em 9 horas. Né? Então ela foi uma batalha muito dura, ela é retratada nessa tela, e dá para ver nessa tela que o céu tá negro, né? Isso não é fumaça, tá para desabar uma terrível tempestade. Essa batalha ela só terminou quando desabou essa tempestade, que não era possível continuar a batalha. E aí o que eles fazem? Eles questionam esse oficial do exército se essa tempestade que caiu nesse dia, ela foi fortuita, aconteceu, ou se ela tinha um intuito, se ela tinha um objetivo, né? E aí ele responde, ele está sendo amparado por um outro espírito, né? Porque senão ele não ia estar conseguindo dar essas respostas. E ele fala que não existe, que toda circunstância fortuita é pela vontade de Deus, né? E que sim, essa tempestade terrível que desabou, ela tinha uma finalidade, que era encerrar esse combate. E aí eles perguntam, mas por quê? Ele falou que a violência do exército franco-piemontês contra as tropas austríacas estava tão grande, eles estavam naquela vibe de violência tão grande, que a intenção era não deixar nenhum soldado austríaco vivo. Independente de já ter ganho a batalha, eles estavam... a meta deles era matar, não era ferir, não era ganhar a batalha. Então foi provocada, ou foi nesse sentido, porque a batalha já tinha o seu resultado definido. Eles só queriam acabar com a matança. E aí o orientador espiritual entra depois, né, da comunicação, e ele fala que durante essas batalhas, onde a disparidade, né, de um exército para o outro era muito grande, onde a batalha já começava com resultado definido, onde existia muita violência, ou seja, vontade de matar, né? Essas tempestades normalmente elas ocorriam durante essas batalhas, que era ou para diminuir o poder bélico, né, para diminuir a destruição, ou realmente para encerrar com a batalha. E só por curiosidade, foi tão terrível o resultado, as consequências dessa batalha, que o oficial Henri Dunant, ele ficou horrorizado com o que ele estava vendo, ele abandonou o exército, ele abandonou o campo de batalha, e ele criou uma campanha que no futuro iria dar origem à Convenção de Genebra e à Cruz Vermelha, para poder diminuir o sofrimento desses soldados em campo. Então, gente, essa é a forma como os espíritos agem, né, na natureza. E aí, a gente sabe então que tem massas inumeráveis de espíritos, sejam eles ainda na condição pré-humana, que são os espíritos elementares, sejam espíritos superiores, comandando, equilibrando, contribuindo para a harmonia do universo, do planeta. E aí, então, vocês me perguntam, já que tem um monte de espírito cuidando de tudo, eu não preciso me preocupar com o meio ambiente. Tem um monte de espírito trabalhando para isso, certo? Errado. Eu acho que diante dessa informação fica mais evidente a nossa responsabilidade em relação à natureza. Porque se a gente agride ao meio ambiente, nós estamos interferindo no processo evolutivo desses espíritos que estão entrando na condição humana, que nós já tivemos essa oportunidade, né? São nossos irmãos se preparando para encarnar no reino nominal. E lá no livro Atualidade do Pensamento Espírita, o espírito, livro de Divaldo Franco, e o espírito Viana de Carvalho, ele fala a respeito do desmatamento e de outras ações nocivas, né, de outras
ações prejudiciais do homem ao meio ambiente, como por exemplo jogar pilha no lixo, né, João? A gente não pode jogar pilha no lixo, porque senão a gente contamina o solo, né, Lu? E aí, se a gente contamina o solo, a gente contamina também os corpos d'água, a gente tem que ter responsabilidade até mesmo com o nosso resíduo. E lá no livro Atualidade Espírita, recado dado, todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para todos aqueles que se levantam para destruir. Não é a Renata que está falando isso, tá? Aliás, a gente tem que começar a pensar que tudo isso que está ao nosso redor, vento, chuva, solo, vegetação, fauna, recursos minerais, a água, tudo isso volta lá no começo, quando a gente falou daquele pai previdente, daquele pai providente. Tudo isso é presente, forma um conjunto de dádivas que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa progredir, para que a gente possa suprir as nossas necessidades. Então, e vocês, eu imagino que, pelo menos eu gostaria que tivesse ficado claro qual é o trabalho da espiritualidade para manter tudo isso em equilíbrio, né? Então isso mostra a nossa responsabilidade. E Emmanuel vai falar que a gente deve amparar a natureza sem retirar dela mais do que o necessário, a nossa própria subsistência. Porque perante Deus, a eterna sabedoria, todos estamos interligados, as pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Então, gente, quando a gente fala em cuidado e amor, a gente não está falando só nas relações humanas. A gente tem que pensar em cuidado e amor na nossa relação com a natureza. E lembrar daquilo que Jesus falou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o meu próximo também está lá na natureza. Então a gente tem que estender, né, esse amor ao próximo também à natureza, né? Era esse o recado para a noite. Eu espero que dê para ter vislumbrado um pouco desse amor, né? Sentido um pouco desse cuidado que Deus tem com a gente, colocando tudo isso à nossa disposição e pensar o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Como é que a gente vai usar tudo isso em benefício nosso, em benefício do próximo. Obrigada, gente.